A beleza secreta de envelhecer. A jornada de voltar para si mesmo. Envelhecer. Uma palavra pequena, quase tímida, que carrega em si um universo inteiro de sentimentos. Muitas vezes, ouvimos essa palavra como quem escuta um sino distante anunciando perdas. Perda de vigor, de brilho, de força. E é assim que crescemos, condicionados a pensar que o tempo é um ladrão sorrateiro que nos espreita na curva da estrada, pronto para levar nossa juventude, nossa aparência, nossa importância. Mas será mesmo? Será que o tempo é esse vilão implacável ou fomos nós que aprendemos a vê-lo assim? Talvez envelhecer não seja um processo de perda, mas de lapidação. Talvez, como uma pedra bruta que aos poucos revela a joia escondida, o envelhecimento seja o processo necessário para desenterrar quem realmente somos. Quando somos jovens, é como se estivéssemos sempre correndo. Vivemos em uma busca constante. Queremos provar nosso valor, conquistar espaços, ser reconhecidos. É um ritmo intenso, muitas vezes barulhento, onde o silêncio assusta e a pausa é vista como fraqueza. Mas a idade é sábia. Ela chega sem pressa e sussurra algo que poucos estão preparados para ouvir. A beleza verdadeira não está no que você conquista, mas no que você consegue soltar. E nesse soltar, nesse desapego silencioso, encontramos o que há de mais genuíno em nós. Pense em uma árvore centenária. Nos seus primeiros anos, ela cresceu rápido, disputando espaço pela luz, esticando seus galhos para se fazer notar. Mas com o passar do tempo, ela não precisa mais se provar. Sua presença fala por si. Suas raízes são profundas, suas folhas acolhem gerações de pássaros, sua sombra é abrigo. Assim também somos nós. Na juventude florescemos, na maturidade enraizamos, e é no envelhecer que damos nossos frutos mais doces, mesmo que o mundo apressado não perceba isso à primeira vista. Existe uma história que ilustra essa transformação de forma simples e poderosa. Era uma vez um homem chamado Caetano, que passou a maior parte da vida trabalhando como carpinteiro numa pequena cidade costeira. Ele construiu móveis para todos, camas para recém-casados, berços para recém-nascidos, mesas para jantares de família. Sempre apressado, sempre ocupado. Aos 58 anos, já com as mãos marcadas pelo tempo, Caetano decidiu fechar sua pequena oficina. Nos primeiros meses, sentiu um vazio. A vida parecia mais lenta, menos exigente, quase silenciosa demais. Foi então que, certo dia, ao caminhar pela praia, ele começou a colecionar pequenos pedaços de madeira trazidos pelo mar. Sem saber muito bem o porquê, levava-os para casa e, nas tardes tranquilas, começou a esculpi-los. No início, fazia pequenos peixes, barquinhos, flores rústicas, mas com o tempo, suas mãos, que antes construíam por obrigação, passaram a criar por pura expressão. Aos 62 anos, Caetano realizou sua primeira exposição, não por vaidade, mas como uma celebração silenciosa daquilo que o tempo lhe havia ensinado. Que criar sem pressa é criar com a alma. Essa história não é sobre sucesso tardio, é sobre reconexão. Quando envelhecemos, ganhamos algo que a juventude, em sua pressa vibrante, dificilmente nos permite: espaço. Espaço interno para ouvir o que sempre esteve lá, mas que o barulho da vida abafava. O envelhecimento não rouba nossa beleza, ele a revela. Não é um processo de empobrecimento, mas de riqueza silenciosa. A sabedoria budista entende essa jornada de maneira profundamente acolhedora. O conceito de impermanência, anicca, não é um lembrete sombrio de que tudo acaba, mas uma celebração da constante transformação. Assim como o rio nunca é o mesmo de um dia para o outro, nós também estamos sempre nos renovando. Cada linha no rosto, cada fio prateado que surge entre os cabelos, cada passo mais lento é, na verdade, um verso novo na poesia da nossa existência. A vida moderna tenta nos vender a juventude como um produto, um ideal que deve ser preservado a qualquer custo. Mas o que quase ninguém diz é que existe uma juventude da alma que nasce apenas depois de muitos invernos. Uma jovialidade madura, que não precisa se provar, que não teme perder porque já entendeu que nada do que é real pode ser roubado. Essa juventude não está nas rugas ou na ausência delas. Está no brilho sereno do olhar,
na doçura dos gestos, na sabedoria silenciosa que enche uma sala sem precisar de palavras. Talvez você esteja se perguntando: e se eu não sentir isso? E se eu estiver envelhecendo e sentindo apenas medo, solidão, arrependimento? E eu te digo, tudo isso também faz parte. O medo, a tristeza, a sensação de perda, todos são visitantes na casa da alma. Eles vêm, eles ficam um tempo e depois partem. A arte está em não se apegar a eles, em deixá-los ir, como folhas que o vento carrega no outono. Existe ternura até mesmo na dor, quando a olhamos com o coração aberto. Assim como uma casa antiga guarda histórias em cada canto, nossos corpos, nossas memórias e nossas cicatrizes guardam tesouros. E à medida que envelhecemos, somos convidados não a nos desfazer deles, mas a iluminá-los com a luz suave da aceitação. O envelhecimento é, talvez, a maior oportunidade de voltar para casa. Para aquela casa interior que nunca precisou de decoração, de aprovação, de aplausos. Uma casa que é suficiente simplesmente por existir. E é aqui que a nossa conversa ganha vida. Porque entender o envelhecer não é algo que acontece de uma vez só. É uma construção delicada, como quem planta um jardim e cuida dele estação após estação, sem pressa. É preciso gentileza consigo mesmo, paciência e, acima de tudo, uma imensa capacidade de acolher tudo o que somos, luz e sombra, força e vulnerabilidade. A maturidade da alma, quando a vida ensina a sorrir por dentro. Enquanto caminhamos pela estrada da vida, há um ponto em que algo dentro de nós muda de forma quase imperceptível. Na juventude, queremos que o mundo nos veja, queremos ser ouvidos, reconhecidos, validados. Mas à medida que as décadas se sucedem, começamos a perceber uma verdade silenciosa. A validação mais importante não vem de fora. Ela brota de dentro, como uma nascente oculta sob a terra que um dia encontra seu próprio caminho para a superfície. E essa nascente se chama paz. Em tempos de velocidade e sobrecarga, encontrar paz parece um luxo inalcançável. Mas os anos nos ensinam, de modo quase teimoso, que o que antes parecia essencial, status, aprovação, aparência, é, na verdade, efêmero como areia ao vento. O que permanece é algo mais simples, mais nu, mais verdadeiro. E é nesse espaço interior que floresce a maturidade da alma. A capacidade de sorrir para a vida, mesmo quando o corpo já não corre como antes, mesmo quando o espelho já não devolve o rosto que um dia acreditamos ser nossa identidade. A maturidade não é um fardo pesado nos ombros. É uma luz que brilha suave de dentro para fora. É como o sol do entardecer, que mesmo mais baixo no céu, pinta o mundo com cores mais profundas, mais belas, mais honestas. A juventude pode ter sua chama intensa e breve, mas a maturidade traz a brasa que aquece lentamente, que sustenta, que transforma. Uma história que ilustra isso aconteceu com uma mulher chamada Leonora. Ela era cozinheira em uma pequena cidade serrana e, por muito tempo, seu trabalho foi visto como uma obrigação: alimentar turistas apressados, preparar almoços para gente que nem sempre percebia o cuidado que havia em cada prato. Mas quando completou 61 anos, Leonora sentiu que algo dentro dela mudava. Começou a experimentar novas receitas, misturando ervas frescas que cultivava em seu quintal, inspirando-se nas histórias de infância contadas por sua avó. Cada prato passou a carregar não apenas sabor, mas memória, afeto, gratidão. Em pouco tempo, sua pequena cozinha se tornou um ponto de encontro, onde as pessoas vinham não apenas para comer, mas para sentir-se acolhidas, vistas, ouvidas. Leonora não precisou de redes sociais para se tornar importante. Sua importância foi tecida, dia após dia, no fio invisível das relações verdadeiras. O envelhecer visto por essa lente deixa de ser uma corrida contra o tempo e se transforma em um convite para mergulhar mais fundo na vida. A sabedoria budista nos relembra que resistir à impermanência só gera sofrimento. Aceitar o fluxo natural da existência, as mudanças, as perdas, as novas flores nos abre para uma dimensão de paz que é inacessível para quem ainda luta contra o tempo. E é justamente nesse espaço de aceitação que nasce uma força diferente, a força da presença. Não aquela presença barulhenta que exige atenção, mas a presença silenciosa
que transforma qualquer ambiente. Uma pessoa madura, que abraçou seu envelhecimento com dignidade e ternura, carrega em si a capacidade de iluminar uma sala apenas por estar ali, sem precisar provar nada, sem precisar competir, apenas sendo. Quando você se permite envelhecer assim, com consciência, cada dia se torna uma oportunidade de agradecer. A vida deixa de ser uma sucessão de metas a cumprir e se torna uma coleção de pequenos milagres diários. O cheiro do café pela manhã, a brisa que atravessa a janela, o riso espontâneo de uma criança na rua. São esses detalhes, muitas vezes invisíveis aos olhos jovens e apressados, que se revelam como verdadeiros tesouros para a alma madura. Mas atenção, acolher o envelhecimento não significa desistir de sonhar. Pelo contrário, significa apenas sonhar com olhos mais sábios, com expectativas mais amáveis, com desejos que não nascem da carência, mas da abundância de quem já reconhece o que é realmente essencial. Você pode aprender a pintar aos 65, começar a escrever poesia aos 72, aprender uma nova língua aos 79, porque enquanto houver vida, há espaço para florescer. Por isso, nesse momento do vídeo, quero fazer um convite especial para você que está assistindo e sentindo essa mensagem tocar lá no fundo. Se inscreva no canal, não por impulso, mas como um gesto de gentileza para consigo mesmo. Este espaço aqui é para quem deseja crescer de dentro para fora, saborear a vida sem pressa, encontrar beleza onde antes via pressa. Se essa vibração faz sentido para você, junte-se a nós. E mais, me conta aqui nos comentários, o que é envelhecer para você? Que descoberta silenciosa a vida já te trouxe, que você talvez nunca tenha parado para valorizar. Sua história, sua reflexão, pode acender algo muito bonito para outras pessoas que estão caminhando juntas com a gente. O tempo não leva, o tempo revela. Celebrando quem somos. Se há uma grande ilusão que atravessa gerações, é a ideia de que envelhecer é perder algo. Perdemos a elasticidade da pele, sim. Perdemos a rapidez dos reflexos também. Mas será que o essencial se perde? Ou será que justamente através dessa perda de formas e ritmos é que o essencial finalmente se revela? A verdade é que o tempo, com sua dança silenciosa, não tira nossa essência, ele a lapida. Envelhecer é como o artista que, com paciência infinita, remove as camadas de uma escultura até que surja a obra-prima que sempre esteve escondida dentro do mármore. Ao longo da vida, vestimos muitas máscaras. A máscara do filho perfeito, do profissional incansável, da mãe que tudo aguenta, do amigo sempre disposto. Algumas dessas máscaras nos ajudam a sobreviver em momentos difíceis. Outras nos afastam sem perceber da nossa verdadeira voz. Mas com o passar dos anos acontece algo mágico. As máscaras começam a cair, não porque nos tornamos fracos, mas porque já não precisamos delas. A busca agora é outra. Não é mais ser visto pelos outros, é ser reconhecido por si mesmo. Tem uma história que me vem à mente. Um senhor chamado Alfredo, que trabalhou por mais de 4 décadas como bibliotecário numa cidade pequena, sempre teve um amor secreto pela escrita. Durante anos, anotava pensamentos em pequenos cadernos, mas nunca mostrou a ninguém. Achava que era tolo, que era tarde demais, que seus textos não tinham importância, até que, aos 73 anos, um neto encontrou seus cadernos e, emocionado, leu seus poemas em voz alta para a família. Naquele momento, Alfredo percebeu. O que carregava dentro de si era valioso. Seus versos, cheios de simplicidade e ternura, não precisavam de aplausos para serem importantes. Eles já eram preciosos pelo simples fato de existirem. O tempo que ele pensava ter deixado escapar, na verdade o preparou para florescer do jeito mais puro. E talvez essa seja a maior dádiva do envelhecer. Entender que a vida nunca foi sobre correr para algum lugar, sempre foi sobre estar presente aqui e agora. A sociedade moderna nos pressiona a vencer o tempo, a congelar a juventude como quem tenta parar um rio com as mãos. Mas o verdadeiro poder está em navegar esse rio com leveza, com entrega, com olhos abertos para a beleza das margens que antes passavam despercebidas. O budismo nos ensina que aceitar a impermanência
é a chave para a liberdade. Quando deixamos de resistir à mudança, descobrimos que há algo dentro de nós que não envelhece. A capacidade de amar, de criar, de se maravilhar com a vida. Essa parte intocada é a nossa verdadeira natureza. E ela se expande, não diminui, à medida que envelhecemos, se tivermos coragem de soltar o que não somos. Cada ruga pode ser lida como uma linha de poesia escrita pelo tempo em nossa pele. Cada fio de cabelo prateado é como um raio de luar que marca nossas histórias vividas. Somos todos nós tapeçarias vivas, entrelaçadas de memórias, sonhos, perdas e vitórias silenciosas que muitas vezes ninguém vê, mas que formam a textura da nossa existência. Então, que tal mudarmos o olhar? Que tal celebrarmos cada estação da vida como uma parte essencial da nossa jornada? Que tal pararmos de comparar nossa caminhada com a dos outros e começarmos a honrar o caminho único que cada um trilha? A maturidade é essa virada silenciosa em que você não precisa mais ser perfeito para ser digno de amor, nem jovem para ser digno de admiração. Você simplesmente é, e isso basta. Neste momento em que encerramos essa conversa, quero te fazer um convite diferente. Permita-se ser gentil com o tempo. Em vez de lutar contra ele, caminhe ao lado dele. Torne-se amigo dos seus dias. Veja neles aliados, não inimigos. Celebre cada manhã como uma nova oportunidade de ser mais você, mais real, mais presente, mais inteiro. E se esse vídeo encontrou eco no seu coração, eu te convido a fazer parte dessa jornada junto comigo. Se inscreva no canal. Mas se inscreva com intenção, como quem planta uma semente de transformação dentro de si. Aqui, cada novo vídeo é um sopro de vida, uma pausa consciente nesse mundo acelerado. E mais, conte para a gente nos comentários qual parte da sua história você gostaria de honrar hoje. Pode ser uma memória, uma lição aprendida, uma superação silenciosa. Compartilhar é construir pontes invisíveis que nos conectam pela alma. Afinal, envelhecer não é o fim de nada. É apenas o florescer de tudo aquilo que sempre esteve lá, esperando pela luz certa para se abrir. Gratidão imensa por estar aqui. E lembre-se, o tempo não rouba sua luz. Ele revela seu brilho mais verdadeiro. Até o próximo encontro, onde seguiremos juntos, mais leves, mais vivos, mais nossos.